E agora vamos partir para das 13 às 14 horas. Exato. Agora a gente tem a Porta do Monte Sião. A porta do Monte Sião. Basicamente, quem passa por essa porta é o apóstolo Mateus. Sim. E dentre os países a gente tem a Eritreia, Quênia, Somália, Uganda. A Somália de novo, você pode dizer, mas a Somália já foi. Existem países que estão em 2 portas, né? Inclusive o Brasil. Nós vamos já falar sobre isso. Madagascar, Moçambique, entre outros países. Além da questão bíblica que a gente conhece, que vai marcar um legado para aquela porta, movimentos históricos também fazem parte dos estudos para compreender, né, a autoridade, o legado espiritual dessa porta. E basicamente a Porta do Monte Sião foi uma porta onde houve uma grande batalha, uma batalha muito feroz em 1948, quando a Cidade Velha, né, em Israel, ficou sitiada por 5 meses. Sim. E aí existe uma influência espiritual nesse processo, também pelo fato deles terem reutilizado uma pedra que foi dedicada a um outro Deus que não é o nosso Deus, e o templo é o nosso Deus. Inclusive o Deus de Israel, né? Exatamente. E aí, nessa dedicação dessa pedra a um outro Deus, eles reconstruíram, né, essa porta. E aí um dos pedidos de intercessão para essa porta é: peça ao Senhor para limpar essa área da adoração aos deuses romanos. Né? Então, vocês sabem, né, gente? Basicamente, a cidade de Jerusalém, ela foi sitiada por inúmeros impérios, inúmeras dinastias, inúmeros poderes políticos. Inclusive, agora, quando Jerusalém, né, foi reassumida pelos judeus, até hoje, eles passam por essas provações. Nós temos aí pouco tempo, né, de reconquista de Jerusalém para o povo judeu. Então, até hoje, estamos limpando a cidade santa. Eu falo, nós estamos limpando porque, como intercessora da cidade, nós estamos limpando espiritualmente os céus de Jerusalém. Mas não somente de Jerusalém, mas a partir de Jerusalém, todas as famílias da terra também são abençoadas, como a promessa foi dada à terra e a Abraão naquele lugar. Então, nós estamos falando, então, nesse momento da porta de Sião. De Sião. Fica no Monte Sião, não é? Ao lado do Monte Moriá, né? Para quem conhece Jerusalém, sabe da importância do Monte Sião. E é exatamente... Fala mais um pouquinho do Monte Sião, historicamente, se tu tiver as informações para a gente. O Monte Sião, ele também é referido como a cidade dos Jebuseus, e que mais tarde se transforma na cidade de Davi. Sim. Né? A gente encontra vários versículos falando sobre esse monte. Sim. Apocalipse capítulo 14, verso 1, Hebreus, verso 12 ao 22, capítulo 12, versículo 22, refere-se ao Monte Sião como a cidade redimida, que é onde o Cordeiro vai encontrar o seu povo. Maravilha. Hebreus capítulo 12, a gente tem lá falando: Sião, mãe de todas as igrejas do Messias. Essa expressão é muito séria. Sião é a mãe de todas as igrejas do Messias. Por quê? Porque foi no Monte Sião, irmãos, que a igreja genuinamente nasceu. Foi ali no Monte Sião, para quem conhece Jerusalém sabe do que eu estou falando, foi no Monte Sião que houve a descida do Espírito Santo. E os 120 irmãos que estavam em Jerusalém, depois que Jesus foi assunto aos céus, receberam o batismo com o Espírito Santo no Monte Sião, ali no como nós chamamos de cenáculo, no cenáculo, né? E eles receberam e foram cheios do Espírito Santo. Então, é considerado Sião a mãe de todas as igrejas do Messias. Olha que coisa interessante. E essa questão do derramado do Espírito Santo é extremamente importante, até para, né, o aspecto do propósito redentivo, né? Sim. Já é um momento de limpeza que o Senhor permite que o território tenha a partir da igreja. Sim, perfeito, muito bom. Porque ela terminou de falar sobre a pedra que foi oferecida para fazer os fundamentos do portão de Sião, né? Parece uma ironia, porque Sião foi o lugar que nosso querido salmista Davi escolheu, né? Ele chamou o lugar de Sião, né? Denominou o lugar de Sião, e depois alguém vem profanar o lugar que já tinha sido feito para a glória de Deus. Então imaginem aí, mas o Senhor trouxe então uma revanche com o avivamento e a descida do Espírito Santo. Então, dentre as fortalezas, né, depois as pessoas vão ter a oportunidade de acessar mais informações também,
nós temos um histórico associado à teologia da substituição, né? E é uma questão que nos leva a orar para que a igreja receba o coração do Senhor a respeito de sua própria identidade, Sim, né? Os esforços para que toda falsa adoração seja retirada do território, sim, já que nós temos a legalidade de ter sido a cidade de Davi, que era um sim, adorador, né? E essa questão do propósito redentivo também é associado ao derramamento do Espírito Santo no lugar, né? Uma certo. legitimidade que nós temos para buscar o Senhor dentro do território. E para quem conhece o Monte Sião sabe o quanto é um bairro completamente judaico, né? Aquela região toda do Monte Sião é onde basicamente os judeus estão. Então é um bairro lindo. Para quem também não sabe, o local onde fica aquela menorá dourada, né? Aquela menorá de ouro bem grande, é lá no Monte Sião. É, Prosseguindo, então nós temos de a 13 às 14, que é Monte Sião.